Capítulo 31. Harris estendeu a mão para pegar a pilha de documentos entregues por seus subordinados. Os colocados no topo são a identificação de traços mágicos e a restauração no local feita pelos magos negros do Culto Vermelho. Os documentos em papel estão cheios de análises longas e detalhadas, eloquentes e densas. Inclui até o momento do lançamento do feitiço, a magnitude das flutuações do éter, o estado psicológico de ambos os lados, o grau de dano ao terreno durante a batalha e assim por diante. Todos os aspectos de toda a batalha foram resolvidos em detalhes. Felizmente, os magos negros não são os chefes de olmo da Sociedade da Verdade. Eles marcaram diretamente a parte mais importante das informações em vermelho e anexaram uma restauração completa do processo descritivo no verso. Um relatório de investigação tão detalhado é algo que apenas magos podem fazer. Os métodos de detecção nos quais os caçadores confiam só podem confiar em seus próprios sentidos. Por exemplo, a visão altamente especializada pode ver manchas de sangue que são difíceis para pessoas comuns verem e até mesmo ver diretamente a trajetória das flutuações do éter. Mas também é possível ver o lado oculto do mundo e acabar enlouquecendo. Claro, isso é apenas uma lenda. Quando os velhos caçadores realmente morreram loucamente, eles já tinham perdido a capacidade de falar. Eles só podiam rosnar e balbuciar, e não tiveram chance de descrever aos outros o que viram. A cooperação temporária entre White Wolf e Red Sect realmente trouxe muitos benefícios para ambas as partes. Pelo menos em termos de combate, a complementaridade do combate corpo a corpo e de longo alcance é óbvia para a melhoria da eficiência do combate. A supressão da situação de hoje, essa cooperação é indispensável. Mas apenas se eles tiverem o mesmo propósito. Caso contrário, aqueles magos com olhos mais altos do que o topo não escolheriam cooperar com os caçadores. Harris folheou-o rudemente e, no final da página, suas pupilas encolheram. O arquivo termina com fotos tiradas na cena. Todo o beco estava coberto de carne e sangue, e a carne injetada de sangue cobria as paredes e o chão. Mesmo se você apenas olhasse as fotos, você poderia senti-las se contorcendo. O corpo de Central YUAI estava além do reconhecimento, e só podia ser julgado pelos fragmentos restantes de roupa. O cadáver inteiro estava torcido como um casulo, ou um ninho de algum tipo de criatura. Injeções de sangue destruíram toda a superfície do cadáver que caiu no chão. O cadáver abriu a boca, e uma flor de íris branca pura cresceu da boca. As raízes da flor de íris penetraram profundamente na carne e no sangue, gradualmente mudando de verde para preto avermelhado. É difícil dizer se esta flor foi plantada por humanos mais tarde, ou se ela simplesmente cresceu a partir desta carne e sangue. No entanto, a julgar pela identificação do relatório, a flor murchou enquanto a carne e o sangue apodreciam logo após a foto ser tirada. Era como se a flor fosse algum tipo de organismo parasita. Depois de absorver a carne de John e YUAI como nutrientes, ela eventualmente murchou devido à perda da fonte de nutrientes. O cadáver no beco mostrou a dor da vida em uma postura muito estranha, e até arrastou uma longa mancha de sangue atrás dele. YUAI esticou o braço com grande esforço, deixando uma caligrafia muito trágica de cor de sangue no chão. Corra! Harris colocou o documento na mesa e deu um suspiro de alívio. Então, depois que John voltou da livraria, ele foi parasitado por algo desconhecido e mudou de ideia, nem mesmo aqueles bruxos das trevas podem evitar. Analise o que é essa coisa, certo? O subordinado abaixou a cabeça. Sim. O que eles farão em seguida? Carne corrompida e íris murchas foram coletadas e serão entregues à sede do Culto Vermelho para que, Murphy faça um julgamento. A sugestão atual é que abandonemos temporariamente a investigação da livraria e primeiro tentemos o nosso melhor para garantir que o espelho mágico ecloda os ovos. O destruidor da seita vermelha que nunca apareceu. Harris disse calmamente, diga a eles que, White Wolf, fará o possível para cooperar. Sim. Os subordinados saíram respeitosamente. Isso é um aviso do dono da livraria. Harris pensou silenciosamente, virou-se e olhou pela janela.
Do lado de fora da janela há uma parte de uma enorme fábrica e no centro da enorme escotilha está o ovo do espelho mágico. Garantir a eclosão do ovo do espelho mágico. Mas ele não se esqueceu de que a razão pela qual Jizishu pulou de repente também foi porque ele contatou o dono da livraria. Ele tem motivos para acreditar que o dono da livraria é a pessoa por trás do apoio de Jizishu. Ninguém pode garantir que o fugitivo Jizishu não receberá mais apoio do dono da livraria. Ele não pode permitir nenhuma variável. ... Lin Die abriu os olhos e acordou do sonho. Olhando para as penas suavemente esvoaçantes em sua visão acima, ele não pôde deixar de sorrir ao se lembrar dos bons sonhos. Da próxima vez eu realmente deveria agradecer ao velho Wang, essa coisa pode realmente trazer bons sonhos. Lin Die se espreguiçou, sentou-se na cama, respirou fundo, sentindo-se revigorado e cheio de vitalidade. Ainda estava chovendo lá fora, e era difícil dizer as horas no céu escuro. Ele olhou para o despertador de metal ao lado da cama, eram exatamente 6 horas. Era meia hora mais cedo do que o normal, mas ao mesmo tempo ele se sentia enérgico, o que significava que a qualidade do sono na noite passada foi bem alta. Eu realmente espero, como ela disse, quando a próxima noite chegar, ainda possamos nos encontrar em nossos sonhos. Lin Die murmurou e saiu da cama, trocou de roupa e foi até o banheiro. No entanto, embora também seja possível ter esse tipo de sonho contínuo, a chance deve ser muito pequena. Ele tem sorte e não sabe se pode impressionar esta rede. Deixe-a capturar outro sonho doce para ele. Parado em frente ao espelho da pia, Lin Die pegou o copo de dente, abriu a torneira para ligar a água e começou a se lavar cedo no dia. Também é uma cortesia indispensável encarar os convidados com uma imagem limpa e decente. Agululu, PFFT. Lin Die cuspiu um bocado de água e espuma, enxaguou a boca 2 vezes, molhou o rosto com uma toalha, abriu a boca e olhou para os dentes habitualmente, e de repente ficou surpreso. Como você se sente? Algo parece errado? Lin Die olhou para o espelho desconfiado, abriu bem a boca e apalpou as fileiras superiores e inferiores de dentes com os dedos. Após repetidas confirmações, ele teve certeza de que tinha 8 dentes extras. Esses 8 dentes estão nas extremidades das 2 fileiras de dentes. Os dentes originais, especialmente os molares, encolheram um pouco, e aconteceu que alguns novos residentes estavam claramente dispostos. Eu acho, mesmo que eu tenha polidentismo de repente, provavelmente não cresceu tão rápido, certo? Lin Die contraiu o canto da boca, pensando sobre isso, e suspeitou que era culpa de Xiao Wei. Xiao Wei é seu apelido para o homem nos bastidores que o deixou irritado. Afinal, por um lado, esse cara é o homem por trás das cenas e, por outro, ele é como uma silhueta negra. Mas não importa como você pense sobre isso, mas alguns dentes parecem não ter importância. Ah, esqueça, quem sabe o que ele pensa, talvez para ele, dar dentes seja uma bênção. Lin Die tentou repetidamente morder e soltar, mas descobriu que isso não tinha efeito na função dos dentes, então ele desistiu de pensar nisso. Quanto aos dentes, eles podem ser usados e não doem. Lin Die arrumou suas roupas e cabelos novamente e desceu para abrir para negócios. Estou realmente ansioso por isso. Haverá novos convidados hoje? Fim do capítulo. Capítulo 32. Lin Die habilmente removeu a trava e abriu a porta da livraria. A chuva lá fora não diminuiu de forma alguma, era como se o céu tivesse esquecido de fechar o portão. No entanto, o nível da água na estrada parece ter caído um pouco hoje, o que deve ser devido ao fato de que o sistema de esgoto está operando com eficiência máxima, como dizia o noticiário. Mas o que foi ainda mais surpreendente foi que vários veículos grandes usados para construção passaram pelas ruas geralmente vazias. Lâmpadas a gás iluminam a rua momento após momento em meio à chuva majestosa. De vez em quando, as pessoas nas lojas e casas de ambos os lados da rua colocavam a cabeça para fora para dar uma olhada curiosa e, em seguida, fechavam as portas ou janelas novamente para evitar que a chuva entrasse. Os veículos vêm e vão tão rápido quanto vêm.
Logo, a rua recuperou a calma. Lindy ficou um pouco surpreso, olhando para as ondas na estrada. Houve algum acidente? Se você pensar bem, parece impossível que não haja acidentes sob uma chuva tão forte. Dentro desses veículos, parecia haver escavadeiras e escavadeiras, como se fossem atacar alguns prédios. Lindy também queria ouvir o noticiário matinal transmitido na locadora de vídeo ao lado para ver o que acontecia. Mas ele ficou sentado em seu assento por um longo tempo, mas mal podia esperar pelo som do floco de neve na TV ao lado. Lindy não conseguiu evitar ficar um pouco confuso, olhando para ele de acordo com seus hábitos anteriores. Quando isso acontece, o chefe ao lado definitivamente aumentará o volume da TV ao máximo, e o canal definitivamente será a mesma estação que transmite a curiosidade das pessoas na época. Para mostrar um senso de superioridade bastante satisfeito consigo mesmo, olha, todos vocês têm que obter as notícias de mim, muito complacente. Mas hoje, em vez de fazer isso, parece que a TV nem está ligada. É realmente estranho. Será que o interruptor disparou novamente mais tarde? Ou o dono da locadora de vídeo adoeceu de repente? Lindy não conseguiu deixar de se preocupar. Embora esse vizinho tenha alguns problemas menores, não se pode dizer que ele seja uma pessoa má, afinal. Apenas um cidadão comum. Costumo ouvir muitas notícias, mas ainda tenho sentimentos. Lindy gritou para o outro lado através da parede, com licença. Mas antes que ele pudesse terminar sua frase, a porta ao lado gritou de repente e brevemente, como se assustada. Lindy perguntou desconfiado, aconteceu alguma coisa? O vizinho ficou em silêncio por um tempo, então disse trêmulo, está tudo bem, sério, está tudo bem. Não diga por favor, não diga, Gudu. O dono da locadora engoliu a saliva incoerentemente e disse, bem, qual é o problema? Lindy disse, quero perguntar, por que sua TV não está ligada, houve algum acidente? Opa, com certeza, ele encontrou algo incomum. Normalmente, em filmes, as pessoas que se expõem para perceber que estão erradas acabam mortas. O dono da loja audiovisual ligou imediatamente a TV com um clique, abra. Sinto muito, ligue agora. A TV ao lado começou a transmitir imediatamente. Com certeza, a TV estava transmitindo as notícias do acidente de desabamento do muro nesta área. Acontece que o muro desabou. Uma chuva tão forte pode realmente destruir alguns projetos de tofu. Houve até vítimas. Parece que esse acidente deve ser um pouco sério. Ok, obrigado. Lindy assentiu depois de entender os detalhes e então se sentiu ainda mais errado. O tom da porta ao lado é tão ansioso que você não se esquece de respeitar. Isso é realmente irracional. Lindy não pôde deixar de pensar em seu palpite agora mesmo e disse, Senhor Kelin, você tem certeza de que não há nada de errado com seu corpo? Você precisa descansar o suficiente para viver uma vida melhor. Suor frio de repente surgiu na testa de Colin. Por que ele está fazendo essa pergunta? Ele fez algo com meu corpo, que mãos e pés. Agora está me avisando para não agir precipitadamente, caso contrário não poderei viver bem. Colin olhou para a TV na frente dele, olhou para o e-mail em sua mão que ele hesitou por um longo tempo e não enviou, seu corpo inteiro estava rígido e ele caiu em um porão de gelo por um momento. A voz de Lindy veio da porta ao lado, Senhor Colin. Colin tremeu, suas mãos tremeram e ele olhou para baixo para ver que havia enviado o e-mail. Destinatário, Padre Vincent da Igreja Dome. Ele estava quase morrendo de medo. Tentando o seu melhor para conter o tremor e os palavrões em sua boca, Colin cerrou os dentes e pensou cruelmente, este é o fim do assunto, e é tarde demais para ele se arrepender. Agora que a notícia chegou ao padre, se ele puder continuar a escondê-la por um tempo, talvez ele possa sobreviver. Pai da Igreja Dome, salve-o. Nada, não tenho problema, obrigado pela sua preocupação. Colin se forçou a fingir calmamente estar relaxado. Ao ouvir tal resposta, Lindy sentiu que estava tentando ser corajoso, mas era difícil expor isso.
Nesse caso, não vou me incomodar. Lindy pensou se deveria comprar um presente de condolências e visitar o vizinho. Jingle! A campainha na porta da livraria de repente fez um som nítido. Lindy levantou a cabeça e disse, bem-vindo. Quando viu uma garotinha estranha entrando, ele pensou consigo mesmo, parece que realmente há um novo hóspede hoje. Quem entrou na livraria era uma garota ruiva que parecia ter apenas 16 ou 17 anos. Ela tem um rosto jovem e brilhante, olhos brilhantes e impressionantes, pele clara com rosa claro, alta, vestindo uma camiseta branca e macacão jeans, e um par de botas de chuva amarelas brilhantes e brincalhonas de bico redondo nos pés. Cabelo ruivo longo e grosso está trançado em uma trança áspera, pendurado sobre o ombro esquerdo, com um boné pontudo no topo da cabeça, e um guarda-chuva preto está sendo guardado na mão. Muito raramente, um hóspede jovem. Precisa de alguma coisa? Perguntou o jovem sentado atrás do balcão. Melissa olhou ao redor da livraria inteira com curiosidade e então voltou sua atenção para Lindy. Ela pulou para o balcão em 3 passos de cada vez, puxou o banquinho e sentou-se, balançando as pernas, e perguntou com o queixo nas mãos, você é o dono desta livraria? Lindy assentiu e disse com um sorriso, sim, eu sou. Se você precisar de alguma coisa, é só me dizer, seja pegar livros emprestados, comprar livros ou simplesmente ler livros, não importa. Ele não parece ser tão forte. Esta livraria é realmente uma classe I. Papai poderia ter cometido um erro. Uma série de dúvidas passou pela mente de Melissa. Ela inspecionou a loja cuidadosamente, apenas a gárgula na loja deveria ser a criação de um bruxo das trevas, e os outros são completamente comuns. Olhando para o jovem na frente dela com alguma decepção, Melissa até esqueceu que ela só queria pegar um livro emprestado para ler o final de Filhos do Abismo, que ela não tinha terminado. Isso é muito comum. Pensando em enfrentar a chuva e o risco de ser repreendida pelo meu pai depois que ele descobrisse, não encontrei a livraria misteriosa e charmosa que eu esperava. Eu não pude deixar de ficar um pouco mal-humorada. Está tudo bem pedir alguma coisa? Melissa colocou o queixo nas mãos e murmurou. O que as crianças estão pensando agora? Uma gota de suor frio escorreu pela testa de Lindy, e ele manteve um sorriso profissional e disse, é claro que algumas exigências excessivas não são aceitáveis. Melissa bateu palmas no balcão, eu quero lutar com você, isso é demais. Fim do capítulo. Capítulo 33. Lindy contraiu os cantos da boca com uma expressão delicada. Se não fosse por sua própria imagem, sua expressão atual só poderia ser descrita como, metrô, velho, celular.jpg. Ele viu todos os tipos de convidados nos últimos 3 anos, mas nunca viu ninguém que viesse lutar com ele. A loja está aberta há tanto tempo, não, incluindo a época em que eu era professor universitário antes da viagem no tempo, nunca ouvi um pedido tão estranho. Uma pessoa normal escolheria, queda de braço, entre as 3 opções de emprestar livros, comprar livros e ler livros. Isso é apropriado? Obviamente, isso não é apropriado. Por instinto de mentor de vida, Lindy sentiu que devia haver algo estranho nisso. Ele olhou para a garota na frente dele novamente. Não há maquiagem no rosto e a pele está bem. A qualidade do acabamento das roupas é muito boa, o chapéu parece ser de uma marca muito famosa e as bordas dos sapatos estão manchadas com água lamacenta. Mas as pegadas deixadas no chão estão todas limpas, e elas deveriam ter sido lavadas na água parada na porta. Pode ser visto pelas sutilezas que o cultivo pessoal dessa garotinha é muito bom. Vale a pena notar especialmente que o cabelo ruivo grosso é bem cuidado, como o pelo macio de um gato laranja, o que faz as pessoas quererem tocá-lo. Pelo exposto acima, pode ser visto que sua origem familiar deve ser muito boa. E Lindy se lembrou da expressão da garota agora mesmo, e pôde ver um pouco de nervosismo e decepção em sua expressão. Ela tinha muita certeza em seu coração de que deveria ter vindo aqui especificamente para sua própria livraria, não para se abrigar da chuva como Jisishu.
Então, por que uma garota de uma família rica que obviamente nunca faltou em entretenimento de repente veio à sua livraria, para lutar com ele? Lindy sentiu que, por enquanto, sua livraria não tinha nenhuma característica que pudesse atrair as pessoas para virem aqui, apesar da chuva forte. Não, espere. Seu número de novos clientes aumentou recentemente. É porque os novos clientes estão promovendo. Jishu, Joseph. O olhar de Lindy de repente se tornou mais afiado, e ele cruzou as mãos, examinando a garota na frente dele. Embora fosse muito discreta, sua aparência era vagamente semelhante à de Joseph, especialmente seus olhos. Pode ser estranho dizer isso, mas, embora Joseph pareça um velho durão agora, pode ser visto pelas características faciais que ele era definitivamente um cara bonito quando era jovem. Então a maneira correta de dizer isso deveria ser que a garota na frente dela é muito semelhante ao jovem Joseph. Lindy teve uma intuição neste momento de que a garota na frente dele definitivamente tinha uma relação de parentesco direta com Joseph. Antes que ele percebesse, ele não percebeu que estava olhando para a garota na frente dele por quase um minuto. Este olhar profundo e escrutínio silencioso sem palavras trouxeram uma pressão invisível. Melissa, que era tão imponente com as mãos no balcão, levou as mãos para trás e as colocou sobre os joelhos rigidamente por algum motivo. Não pode, obviamente esse cara ainda parece muito comum, porque de repente sinto que fiz algo errado. É isso. Qual é o problema com esse sentimento de ser repreendido pelo papai por fazer algo errado? A garota caiu em um aborrecimento de oposto aproximadamente igual a pai. Lindy voltou a si, percebeu sua falta de educação, limpou a garganta e disse: claro que queda de braço é bom, mas tenho duas perguntas que quero fazer primeiro, tudo bem? Melissa assentiu: qual é o problema? Lindy esticou um dedo. A primeira pergunta: você está aqui por causa de Joseph? Embora seja uma pergunta, na verdade é uma frase afirmativa. O coração de Melissa deu um pulo, ela não esperava que a outra parte dissesse o nome de Joseph diretamente. Ela arregalou os olhos e olhou para o jovem oposto com alguma surpresa. Ao mesmo tempo, o sinistro em meu coração se tornou cada vez mais forte. Parece que eu estava certo. Como os dois homens eram realmente parentes, a possibilidade de parentesco é muito forte. Lindy sorriu e balançou os dedos. Não olhe para mim assim, vocês dois ainda se parecem. Os olhos de Melissa se arregalaram e suas bochechas incharam, como um baiacu sob ataque, quem se parece com ele. Lindy aplaudiu sua visão cada vez mais precisa. Esse tipo de atitude rebelde, assim como o desgosto em sua expressão, deve estar relacionado ao relacionamento entre pai e filha. Infelizmente, ele viu essa situação muito. Da última vez, foi o apaixonado de coração partido que foi ferido por um canalha. Desta vez, foi a família que fugiu de casa em um ataque de briga com seus pais. Há cada vez mais usos para ele como um mentor de vida. Melissa já havia se arrependido neste momento. Ela já sentia que não foi seu pai que cometeu um erro, mas seu próprio julgamento e curiosidade a levaram a uma situação não tão boa. Claro, não era uma situação perigosa. Em vez disso, como a outra parte pode saber instantaneamente o relacionamento entre ela e Joseph, há uma grande possibilidade de que eles processem. Com certeza, você não pode invadir uma área de nível I, mesmo que seja amigável. Mas a única coisa pela qual devemos ser gratos é que a avaliação, amigável, no arquivo está realmente correta. Lindy então esticou seu segundo dedo e perguntou: então a segunda pergunta, por que você me pediu para lutar meu pulso? Na verdade, se fosse apenas um cliente regular pedindo ajuda em geral, ele definitivamente não seria tão curioso. Mas havia uma jovem nova hóspede na frente dela, e o pedido era contato físico. Pelo bem de sua reputação e inocência, ele tinha que ser um pouco cauteloso. Não pense que apenas mulheres serão assediadas. Os meninos devem se lembrar de se proteger quando estiverem do lado de fora.
Além disso, uma compreensão profunda da motivação da outra parte para fazer coisas estranhas também é útil para aconselhamento psicológico e doutrinação de canja de galinha. Melissa imediatamente se sentou ereta, com os olhos retos. Joseph disse: se você se sente desconfortável por causa de algo ou alguém, mas não pode fazer isso por causa de restrições ou por causa do rosto, então encontre alguém para quebrar seu braço. Ponto de interrogação. Lindy fez um ponto de interrogação e perguntou desconfiado: por que é uma queda de braço? Espere, então o motivo do desconforto de Melissa deve ser o conflito com Joseph. E aquele que age como um saco de pancadas, é ele. Ele retirou seu prefácio: este é um pirralho. Melissa parecia severa: é melhor encontrar a pessoa envolvida, para que você possa apreciar sua expressão dolorosa, distorcida, indignada, mas desamparada. Se a outra parte recusar tal atividade de jogo, ele parecerá tímido. Mesmo se ele recusar, ele pode forçá-la a começar. Se ele estiver tão bravo que me atacar no final, então eu tenho um motivo para espancá-lo. Lindy sente que tem muitos pontos de interrogação. Ele duvida profundamente do nível de educação de Joseph como pai. Com certeza, não se deve esperar que um soldado aposentado com TEPT tenha qualquer experiência parental, certo? Ok, como comparar? Lindy sentiu uma dor de cabeça. Mas como é apenas para desabafar e satisfazê-la, acabou. Uma garotinha com braços e pernas delgados provavelmente não tem muita força. Embora ele tenha dito isso em sua boca, ele deve ter encontrado uma amiga como parceira no passado. Deixe-a desabafar benignamente. No entanto, esse tipo de pensamento de criança urso deve ser corrigido. 2 de 3 jogos. Melissa disse com uma expressão cautelosa, e então pensou em seu coração que embora a outra parte não parecesse tão comum quanto imaginava, ela deveria parecer uma estudiosa ou uma maga. Este nível eu deveria estar em termos de éter, e o corpo físico definitivamente não é tão forte. Os dois sentaram-se firmemente em ambos os lados do balcão, de mãos dadas, e a atmosfera estava tensa. A julgar pelo estado de sentimento, é realmente muito solto, é apenas o poder de um homem adulto normal. Melissa exalou secretamente e disse em voz baixa: 3, 2, 1, começar. Estalou. A situação da batalha foi resolvida em um instante. Melissa olhou fixamente para seu braço que estava firmemente pressionado contra o balcão. Como isso é possível? Fim do capítulo. Capítulo 34. Melissa olhou para seu braço pressionado contra o balcão e sua mente ficou em branco por um momento. Como isso é possível? Ela levantou a cabeça e viu a expressão razoável, mas inesperada, do dono da livraria. Lindy ergueu as sobrancelhas, sorriu para Melissa e soltou sua mão, como se dissesse: o que, minha queda de braço não é bem poderosa. Mas, como você se sente, são apenas os músculos e a força muscular de um homem adulto normal. Com esse nível de força, ela conseguia bater 10 quando tinha 6 anos, o tipo de bater no chão. Não faz sentido. Agora que você tem 16, não consegue nem vencer com uma queda de braço, certo? Embora ela tenha apenas uma classificação anormal, ela já está no nível de pânico. É que a lista da Truth Society deste ano ainda não foi anunciada. Mas agora, ela até perdeu a queda de braço. Melissa não conseguiu evitar mergulhar na dúvida. Será que o outro lado usou éter para trapacear? No momento em que o dono da livraria em frente notou seu olhar, como se tivesse entendido seus pensamentos, ele sorriu calmamente e disse: eu não trapaceei. É uma distância tão curta. Se você sentir um pouco, você vai encontrar imediatamente. Realmente, em um ambiente tão estreito, a distância entre os dois é tão próxima, e suas mãos estão ainda mais pressionadas. Qualquer chamada etérica, não importa quão pequena e sutil seja, definitivamente será notada. Portanto, o oponente realmente venceu por um preço justo. Mas quanto mais ela percebia, mais triste e descrente Melissa se sentia.
Lindie olhou para a garota deprimida com a cabeça baixa na frente dela, e ela não suportou confortá-la. Na verdade, como uma garota da sua idade, já é muito notável ter tanta força. Na verdade, ainda sinto que é muito difícil. Você vê, houve um impasse no começo, certo? Ele estava dizendo a verdade, e sua expressão era naturalmente apologética. Sim, deve ter sido um impasse por tanto tempo quanto se um doce duro inteiro fosse acidentalmente engolido pela garganta. E traz a mesma experiência que fica presa na garganta. Tão triste. Melissa cerrou os punhos com força. Mesmo que ela fosse apenas uma aprendiz de cavaleira, ela ainda tinha sua própria dignidade e orgulho. No começo, ela era de fato quem provocava. Ela admitiu que esse foi o erro causado por sua arrogância e cegueira, mas ela não queria perder sem saber o porquê. 2 vitórias em 3 rodadas, vamos fazer de novo. Os olhos da jovem são inspiradores, com sua própria persistência, e até mesmo um traço de tristeza. Lindie ficou comovido com seu ímpeto. Embora um pouco pessimista, esse espírito de luta é digno de elogios. Lindie pensou que ele era realmente suspeito de intimidar crianças, mas no começo, ele ficou realmente surpreso. Ele realmente não esperava que uma garota tão suave e fraca tivesse uma força tão forte. Ok, vamos fazer de novo. Lindie assentiu solenemente. Os dois estenderam as mãos novamente e se abraçaram. Os olhos de Lindie estavam calmos e a expressão de Melissa era firme. 3, 2, 1, vamos lá. Tremendo. Melissa tentou o seu melhor, cerrou os dentes e insistiu, sua expressão era um pouco feroz. Ela olhou para sua mão com força, sua adrenalina disparou, as veias em sua testa incharam e os braços brancos originalmente aerodinâmicos e lindos incharam com músculos, forma. A boca de Lindie se contraiu. Deve-se dizer que tal pai, tal filha. Mas mesmo assim, o fato essencial de ser uma garota fraca ainda a restringe muito. Pelo contrário, é um contraste um pouco blefe. Lindie não conseguiu evitar uma risada e acidentalmente usou um pouco de força na mão, o que imediatamente quebrou o delicado equilíbrio. Estalou. A segunda batalha acabou. Melissa sentou-se no assento, suas mãos ainda estavam no balcão, seus olhos estavam opacos e ela queria chorar, mas não tinha lágrimas. Eu deveria saber. Lindie sorriu levemente e disse, ok, é apenas uma queda de braço, ganhar ou perder é tão importante. Ele sentiu que seria uma coisa boa para a criança ter uma memória mais longa, caso contrário, com esse físico, o que ele deveria fazer se encontrasse alguém que não pudesse pagar? Se você tivesse uma faca na mão, estaria morto agora, não é assim que se luta. Lindie esticou o dedo e deu um tapinha na testa de Melissa. Joseph, um homem imprudente, não pode fazer isso, então deixe-o, uma pessoa entusiasmada que não quer ser nomeada, ajudar a cuidar da criança. De acordo com a tendência original, ela pode eventualmente se tornar uma espécie de irmã mais velha da escola. Isso é uma pena, ela deve primeiro se livrar do hábito de lutar com as pessoas casualmente. Melissa levantou a cabeça, estufou as bochechas, com um olhar de tristeza e indignação que, você intimida os outros, como devo dizer, ela parece uma irmã não tão inteligente. Lindie retirou a mão e disse indiferentemente, ok, eu satisfiz seu pedido, agora você pode me dizer o que quer fazer na minha livraria. Melissa obedientemente disse mal-humorada, pegue um livro emprestado. Lindie balançou a cabeça e disse, deixe-me dizer antes, qual devo pegar emprestado? Melissa ajustou seu humor e disse em voz baixa, eu secretamente li metade do livro que meu pai pegou emprestado, mas ele quase descobriu antes que eu visse o final, você tem uma cópia aqui. Ela descobriu que o dono da livraria estava definitivamente a alertando por causa de sua atitude inicial. Melissa nunca terá a ilusão de que a outra parte é muito comum. O que está na frente dela é um monstro que não pode ser deduzido pelo senso comum. Joseph também disse que um homem que conhece os assuntos atuais é um bom homem, e um excelente cavaleiro deve saber como se adaptar, e um compromisso apropriado é uma espécie de gentileza. Lindie sabia disso em seu coração,
parecia que este era o ponto de ruptura do conflito entre pai e filha. Isso é normal. A maioria dos conflitos entre filhos e pais começa com uma coisa pequena. Então, por causa da rebelião e impaciência dos filhos, a pressão dos pais e a anulação de contas antigas se intensificaram gradualmente e finalmente se transformaram em uma guerra irreversível. Lindy sorriu e disse, claro que existem, e existem até outras versões, mas, por que você não tenta se comunicar com Joseph? Melissa descansou as bochechas, ele está lendo esse tipo de livro. Se ele soubesse que eu sabia que ele estava lendo, ele definitivamente ficaria furioso imediatamente. Como ele poderia me emprestar? O professor Lin disse seriamente, ficar com raiva de vergonha. Acho que não. Contanto que você mostre compreensão, acredito que ele entenderá seu coração. Na verdade, nunca houve uma lacuna intransponível entre pais e filhos, mas há uma falta de respeito um pelo outro, confiança. Melissa ficou assustada, mas então virou a cabeça e disse, ele nunca me entendeu, ele está ocupado com seu trabalho todos os dias, e toda vez que eu testo os resultados da minha prática, ele só me repreende ferozmente. O que você faz não é bom o suficiente, fale sobre como você era antes. Acontece que ainda é o problema raiz, o desempenho acadêmico não é bom o suficiente. O pai que está ocupado com o trabalho só tem tempo para verificar o dever de casa da filha todos os dias, mas ele negligencia a educação da criança, resultando em um declínio nas notas. Veteranos que não conseguem se expressar adequadamente só podem chicotear seus filhos para a frente por meio de reprimendas e querem seguir seu próprio exemplo. Mas, na verdade, parece diferente aos olhos das crianças. Lindy percebeu de repente. Oh, que pena para os pais no mundo. Se for esse o caso, que tal impressioná-lo primeiro? Lindy pensou por um tempo, então se virou com um sorriso. Peguei uma cópia de 3 de maio, da estante. O nome completo é Exame de Admissão à Faculdade de 5 anos, Simulação de 3 anos. Fim do capítulo. Capítulo 35. Exame de admissão à faculdade de 5 anos, simulação de 3 anos. Um pesadelo que inúmeros alunos não querem enfrentar, uma arma afiada para reprimir crianças urso. Como diz o ditado, nunca é bom para as crianças serem travessas, principalmente porque elas não têm dever de casa suficiente. Venha para um conjunto de 3 de maio, para tratar todos os tipos de insatisfação. O que Lindy tirou da estante foi Matemática 5.3. Mas, obviamente, apenas uma disciplina de matemática, 3 de maio, não é suficiente para que o garoto urso na frente dele tenha uma vida mais rica depois da escola. Embora a matemática seja uma ótima disciplina cheia de mistérios, definitivamente não é suficiente apenas resolver problemas de matemática. O estudo de apenas uma única disciplina de matemática não é apenas difícil, mas também facilmente entediante. Então, com um sorriso no rosto, ele tirou física, química e biologia da estante, quase metade de um conjunto de 5 e 3. A razão pela qual ele pegou apenas metade de um conjunto certamente não foi por causa de sua consciência. Em vez disso, leva em consideração as diferenças culturais entre Aesir e a Terra. Nos últimos 3 anos, Lindy conduziu uma extensa pesquisa sobre a ecologia social de Aesir para se adaptar melhor à vida aqui. A principal maneira é através dos livros deste mundo, o ditado dos convidados e as notícias do vizinho. Esses materiais gravados ainda estão na mesa em seu quarto. O nível geral de ciência e tecnologia neste mundo é equivalente ao da Terra nas décadas de 1970 e 1980. A educação básica também é semelhante, e o sistema escolar e o conteúdo de aprendizagem também são muito semelhantes. O mesmo é jardim de infância, escola primária, ensino médio e universidade. As disciplinas básicas de aprendizagem também são chinês, matemática, inglês, materialização, biologia, política, história e geografia. Eles passam no exame e escolhem uma escola para a educação continuada. A maior diferença é provavelmente a adição de cursos especializados em teologia. Embora seja um mundo diferente, é o mesmo pesadelo.
A razão pela qual Lindy escolheu todas as ciências é naturalmente porque a lacuna cultural é basicamente irreparável. A linguagem é boa, mas dá-la a história e a política é pura bobagem. Mesmo que seja chinês, sem a cooperação do contexto cultural, muito menos fazer as perguntas, você não conseguirá entendê-lo, e será em vão se você der. Um estudioso como Lao Wang, que é especialista em linguística e tem realizações profundas, pode naturalmente estudar o livro que ele deu como uma cultura um pouco mais difícil a qual ele nunca foi exposto. Mas mesmo a compreensão de Lao Wang desses livros é muito limitada e unilateral. Seria muito duro para uma criança que é apenas um estudante do ensino médio entender isso. Essas disciplinas básicas no ensino médio são diferentes. Embora a ciência e a tecnologia deste mundo sejam um pouco distorcidas, ainda são distorcidas nessas pesquisas de nível profundo no período posterior. Mas na parte básica, basicamente não há diferença. É que não existe um sistema educacional tão completo e não existem vários recursos de ensino. Na verdade, Lindy sempre quis promover as táticas do mar de perguntas para os professores neste mundo, mas a operação real definitivamente será muito complicada. Isso vai contra sua busca por uma vida confortável como um peixe salgado, então é só uma questão de pensar sobre isso. Mas hoje, ele finalmente teve a oportunidade de praticá-lo de forma direcionada. O ensino individual gratuito do professor Lin é bastante raro. Lindy separou esses 5 e 3, dobrou-os em uma pilha e colocou-os no balcão com um estrondo. Melissa olhou para esses livros e não pôde deixar de ficar atordoada. O que é isso? Ela se lembrou do que o dono da livraria disse. O que ele disse agora foi, para fazê-lo parecer diferente primeiro. Para impressionar Joseph? Como pode ser isso? O antigo grande cavaleiro da glória sempre teve maiores exigências sobre ela. Ela nunca parou de praticar habilidades de combate desde que era criança, mas nunca recebeu elogios decentes, apenas esporas constantes. Ela foi machucada e suou mais do que os outros, mas não importa o quanto ela tente, é o que ela deveria ser. Como ela era filha de Joseph, todos naturalmente tinham grandes esperanças nela. Até Joseph sempre a comparava com seu antigo eu. Se ela quer impressionar Joseph, a menos que ela imediatamente atinja o nível real de pânico agora. Porque seu pai costumava dizer uma palavra: quando eu tinha sua idade, eu já estava no nível de pânico. Lin Jiu foi sincera e interrompeu seus pensamentos. No final, tudo o que seu pai quer é fazer de você um talento. Contanto que você atenda às expectativas dele e o deixe sem nada a dizer, então é claro que você pode falar com ele com confiança. Nós tivemos uma conversa. Ele sorriu e disse: eu provavelmente posso adivinhar o que Joseph está pensando. Mesmo que ele não diga nada, seu coração definitivamente vai amolecer. Não importa o pedido que você faça, ele vai no máximo xingar. Como ele conhece o papai tão bem. Melissa assentiu involuntariamente, então olhou para os livros no balcão, e disse: então, esses livros podem me ajudar a ganhar força e obter a aprovação do papai, certo? Parece que deveria ser algum tipo de técnica de forjamento corporal. Não, pode ser também um método especial de masterização do éter. A garota não conseguiu evitar de adivinhar com antecipação. Lindy não pôde deixar de suspirar em seu coração: conhecimento é poder, esta menina é muito iluminada. Ele sorriu e empurrou o meio conjunto de 5 e 3 para frente. Quer força? Contanto que você tenha consciência e possa suportar a dor, estes livros são a chave para abrir aquela porta. Melissa estendeu a mão para pegá-la, sentindo secretamente que algo mudaria. Isso a fez hesitar, mas pensar nas expectativas de todos sobre ela a deixou um pouco sem fôlego. Melissa finalmente assumiu todo o conjunto de livros. Ela abaixou a cabeça e viu o nome do livro de cima. Chaves da Porta, Origens. Como se estivesse sendo tentada pelo diabo, sua respiração ficou mais pesada e, com as pontas dos dedos ligeiramente trêmulas, ela virou para a primeira página. Até onde os olhos podem ver, parece que uma porta tabu foi aberta.
As palavras caóticas e malucas são combinadas de uma forma indescritível, os símbolos horríveis e distorcidos destroem gradualmente o intelecto, e os gráficos imprevisíveis são a realidade inalcançável. Campos e grupos, infinitos e infinitos. Fim do capítulo. Capítulo 36. Haha. Melissa ofegou, sentindo como se tivesse morrido uma vez. Ainda há aquela terrível sensação de choque em minha mente, todas as cognições são completamente novas, e minha alma parece ter sido esmagada pela violência e então remontada. A essência mais profunda parece ter sido escavada e devastada à força, e então preenchida com aquelas estranhas substâncias vazias. Ela sentiu que não era a mesma de antes de abrir o livro. Embora os dois estejam no mesmo espaço, eles não são mais a mesma Melissa. Embora ela ainda não entenda bem o que está acontecendo agora, Melissa de alguma forma sabe qual é a essência da alma substituta e o que está enterrado em seu corpo. A pedra angular de todas as coisas e todos os princípios. Em outras palavras, esta é uma chave mestra que pode abrir todas as portas. É que a pedra angular em seu corpo foi restringida e só pode ser usada dentro do conceito de cavaleiro. Mas, isso é, de agora em diante, enquanto ela quiser, ela pode pegar diretamente as habilidades do cavaleiro de que precisa, e o resto só precisa ser praticado para crescer. Se você quiser comparar, a pedra angular de tudo, é transformar a realidade em um videogame, e essas habilidades se tornam árvores de habilidades. Ela só precisa acender o ícone, acumular experiência e continuar atualizando. Não há gargalos nem obstáculos. Isso é simplesmente um feito que só pode ser realizado por Deus. Ela finalmente entendeu o significado do nível I. Nível Deus. O rosto de Melissa estava pálido, com suor frio escorrendo pelas costas, e ela sentiu profundo remorso e medo por sua imprudência. Antes disso, ela nunca havia deixado no Jin e nunca havia enfrentado a existência além do nível de pânico. Para o nível de destruição, havia Joseph como referência, mas para o nível de Deus, ela não tinha nenhum conceito. Além disso, o nível de Deus registrado em si é extremamente raro, e os feitos que foram transmitidos também são vagos. A maioria deles são aquelas coisas escritas em livros de teologia que parecem extraordinariamente irreais. Ela sempre sentiu que, embora o nível de Deus deva ser muito forte, não deve ser muito ultrajante. Como se viu, ela estava errada, muito errada. Lindy entende profundamente o medo de matemática de cada aluno, o tipo de dor que vai fundo na medula óssea e não pode ser esquecida depois de sonhar à meia-noite. Mas a reação da garota na frente dela parecia um pouco extrema. Ele não só estava tremendo por todo o corpo, como estava ofegante, e até seu rosto ficou pálido. Parece que a sombra psicológica é muito grande. Acontece que a matéria fraca é matemática. Lindy fez uma anotação em sua mente e então disse, você está bem? Precisa da minha ajuda para responder a algumas perguntas. Parece que você não entende muito bem este livro. Shua. A garota levantou a cabeça como se tivesse acordado de repente e olhou para ele horrorizada, seus olhos estavam cheios de medo, como se visse um demônio. O demônio, claro que o demônio. Ele pode substituir diretamente a fonte original dos seres humanos sem som, e até mesmo omitir a vontade subjetiva diretamente, e dar às pessoas grande dor de dissociação e cognição. Como tal existência não pode ser chamada de demônio. E atrás dele, pensando nisso, Melissa estremeceu, ela não conseguia mais pensar nisso, e se continuasse pensando nisso, ela definitivamente enlouqueceria. Mas esse demônio realmente realizou seu desejo, até superou as expectativas e lhe deu um caminho largo. Melissa vagamente sentiu que esse seria um caminho sem volta. Esses livros parecem estar espalhando grande poder para uma certa existência, e o dono da livraria é o guia e disseminador. No entanto, ela não parece ter a possibilidade de escolher outras opções. Lindy ficou realmente surpreso quando viu a expressão da garota na frente dele. Por que olhar para ele daquele jeito, como se ele tivesse feito algo ultrajante?
Ele obviamente só queria enriquecer a vida pós-escola do novo hóspede e resolver conflitos familiares, a propósito. Embora ele esperasse dar à criança, 5-3, que ele sofreria olhares vazios, ele queria ajudar as pessoas do fundo do coração. Muitas pessoas não entenderam a importância do aprendizado na época, e só mais tarde se arrependeram. Bem, da próxima vez que Joseph vier, certifique-se de falar com ele sobre a educação da criança. 3 de maio, não é o suficiente, Huang Gang veio para compensar. Espere ela terminar. Se os resultados não forem bons, então você precisa se esforçar mais, e não é demais dar outro conjunto de perguntas reais, certo? Se as notas forem boas, então continue estudando, use perguntas de pincel para mantê-las, e dar outro conjunto de perguntas reais não é demais, certo? Resumindo, continue fazendo perguntas e pronto. Na mente de Lin Die, ele já havia preenchido o cronograma de vida futura da criança com o papel do teste. Ele sorriu superficialmente e disse: "Qual é o problema? Ainda acho que é muito assustador e não consigo suportar. Você não quer esses livros? Se você decidir desistir, eu posso entender." Ele disse sinceramente com alguns arrependimentos, "Mas ainda acho que você é uma criança muito talentosa que merece um futuro melhor. Contanto que você trabalhe duro, você definitivamente pode ter esse poder de mudar tudo agora, incluindo deixar seu pai se sentir orgulhoso." As crianças ursos realmente querem ser elogiadas, ou melhor, elas estão mais ansiosas para serem elogiadas. Além do mais, a julgar pelas informações na boca da outra parte, Joseph nunca a elogiou muito, o que geralmente leva à falta de autoconfiança e defeitos de caráter. Algumas de suas ações podem estar apenas buscando uma sensação de existência e uma sensação de ser notada. Por exemplo, desta vez, o arrombamento e comportamentos estranhos como queda de braço. Esse tipo de personalidade também é muito fácil de incitar. Melissa respirou fundo, criou coragem e sussurrou: "Não, eu não sou tímida. Muito obrigada por sua tolerância e orientação. Não vou decepcioná-la. Sinto muito por ter sido rude antes." Ela abaixou a cabeça profundamente, sentindo-se extremamente envergonhada por sua ignorância e apatridia. Lin Die olhou para Erha, que de repente estava murchando, e sentiu que Wuzhan era realmente o inimigo das crianças. Ele estava cheio de energia agora, mas agora ele é obediente e obediente. No entanto, é realmente louvável ser capaz de superar o medo de aprender e escolher enfrentá-lo. Está tudo bem, é uma boa mentalidade, permaneça humilde e curioso, e a porta do conhecimento sempre estará aberta para você. Apreciando Lin Die, ele tirou a bolsa e empacotou o livro, dizendo: "Obrigado pelo seu patrocínio, 100 yuans." Melissa pagou pelo livro atordoada e de repente se lembrou dele quando saiu da livraria. Ela não veio pegar livros emprestados. Por que de repente se tornou comprar livros? Jizishu acordou da escuridão com uma consciência sonolenta, abriu os olhos ligeiramente para sentir a fonte de luz e, inconscientemente, quis assumir uma postura de luta. Mas no momento seguinte, ela de repente sentiu uma dor forte por todo o corpo e não conseguiu evitar gemer de dor. O corpo parece estar se desintegrando e ainda há um pouco de dor no cérebro, provavelmente porque a tolerância ao sangue imundo ainda está além do limite atual. A última imagem em sua memória era que ela escolheu pular novamente, mas então perdeu a consciência. Não se mova, seus ferimentos são sérios. A visão de Jizishu ficou um pouco mais clara, e ele viu um lindo rosto branco como a neve abaixado, olhos verdes e claros com ondulações suaves, longos cabelos dourados deslumbrantes e 2 orelhas finas e pontudas atraindo atenção. Elfo. Fim do capítulo. Capítulo 37. Doris Iris é uma elfa de sangue puro e nobre. Sua pele branca como a neve e delicada, olhos como lagos e cabelos longos tecidos como seda dourada são o suficiente para descrever sua linhagem com beleza. Em Aesir, esta terra abandonada, tudo desde os tempos antigos é precioso. Sejam lendas, linhagens, tesouros ou todos os outros vestígios.
A família Íris é, sem dúvida, a antiga dos antigos, a ortodoxa dos ortodoxos, nascida quase ao mesmo tempo que os gigantes antigos, e uma família de elfos vivendo em reclusão na floresta. Mas é precisamente por causa de sua alta autoestima de sangue que eles se recusam a se casar com outras raças, e a maioria das mulheres na família obedece estritamente à monogamia. Hoje, o número de membros da família caiu drasticamente para quase 2 dígitos. Em outras palavras, eles estão em perigo. Esse forte senso de crise os levou a tentar novamente encontrar suas crenças e contratos perdidos, sair da floresta novamente e correr para a noite de Uapogise. Nota: a noite de Uapogise é um carnaval de sabedoria e um banquete de bruxas. De acordo com lendas antigas, o glorioso reino dos elfos foi completamente destruído depois que o rei Quendela enlouqueceu e se transformou em uma ruína de terra arrasada. Um pequeno grupo de elfos indefesos assinou um contrato com a poderosa bruxa Wapugis naquela noite escura e ganhou um novo patrono. Por milhares de anos, se os elfos quisessem buscar a ajuda da bruxa, eles iriam para as colinas próximas na noite do primeiro dia de maio, acenderiam uma fogueira e fariam um banquete. Até que o amanhecer trouxesse os primeiros raios de luz. Portanto, nas bocas desses caçadores e bruxos, elfos e outras criaturas espirituais que são abençoadas por bruxas, assim como as próprias bruxas, são todos chamados de frequentadores de compromissos. Mas, infelizmente, a bruxa que concedeu o sobrenome da família Íris adormeceu em um sonho. Se você quer ser abençoado, você só pode tomar a iniciativa de encontrar o lugar de dormir desta grande existência. E Talruse é a pessoa indicada pela família desta vez. De acordo com a profecia do sábio, pistas aparecerão em Nujin, uma capital humana super grande construída na antiga capital. Para os elfos, esta é uma cidade completamente estranha. O cheiro frio de produtos industriais está em todo lugar, e o clima é terrível e contínuo. E por causa de vários eventos recentes, o éter aqui flutua muito e é caótico. Para os elfos que são muito sensíveis ao éter, isso é simplesmente uma tortura enorme. Tudo fez Doris se sentir sobrecarregada e perdida. Ainda mais inesperado. Mas quando ele voltou das compras de vegetais, ele encontrou uma pessoa desconhecida que foi teletransportada de repente, coberta com o cheiro de sangue e desmaiada no chão. Pouco depois de Talruse chegar, ela tinha acabado de encontrar um lugar para ficar e alugar uma casa, quando de repente encontrou tal coisa. Claro, a segurança era a principal consideração. Jizishu disse com dificuldade, então você me trouxe de volta. Bem, isso mesmo, Doris disse com um sorriso, você estava a menos de 10 metros desta sala na época. Se você a deixasse ir, seria descoberta por aqueles que a seguiram em breve. E quando eles se aproximarem daqui, eles podem me encontrar. Claro, é melhor evitar esse tipo de problema desnecessário. Não se preocupe, elfos são caçadores naturais. Eu ainda sou muito bom em coisas como esconder rastros, então não me agradeça. Os lábios de Jizishu se contraíram, e a palavra, obrigado, que já estava em seus lábios foi engolida de volta. Ela se lembrou do processo da batalha anterior, sentou-se com a dor, respirou fundo e perguntou, há quanto tempo estou em coma? Não sei o que está acontecendo agora, há algo errado com Kai e Max. Seus seguidores ficaram desorganizados porque os dragões não tinham líder e foram derrotados um por um. Os ovos do espelho mágico geralmente eclodem em cerca de um mês. Pode ter se passado menos de meio mês desde que eclodiu, e eles ainda não descobriram onde Heres o escondeu. A situação é muito sombria. Se uma certa existência no sonho for chocada com a ajuda do ovo do espelho mágico, as consequências serão inimagináveis. Doris a ajudou, deixou-a encostar-se na parte de trás da cama, pensou um pouco e disse, já se passaram cerca de 5 horas desde que te vi, a julgar pelo frescor do sangue ao seu redor naquele momento, você se teletransportou para cá. Até agora, não deve exceder 6 horas. 6 horas, o que mostra que a sorte não é ruim. Embora o lobo do jardim vazio tenha a habilidade de ir e pular entre o tempo e o espaço, mas quando ela pulou na metade do caminho, ela não tem mais a habilidade de controlá-lo.
Para onde ela vai, ou quanto tempo ela fica no vazio, está fora de seu controle. Agora parece que ela tem sorte. Ou talvez, foi a proteção do dono da livraria. Mas, em suma, as coisas não serão tão ruins, e ela ainda tem uma chance de mudar as coisas. Jizishu deu um suspiro de alívio, e começou a olhar secretamente para o ambiente desta sala, e perguntou: meu nome é Jizishu, você é um elfo, por que você está em Nujin? O ambiente aqui não é bom, e há muito poucos elfos para ir e vir. A casa é muito comum e simples, e é uma casa temporária de 10 metros quadrados para aluguel de estrangeiros, muito comum em Nujin. Mas estava muito bem limpo, e havia um rico aroma de caldo de osso no ar. O elfo na frente dela ainda estava usando um avental, obviamente, ela fez isso. Jizri Shugwang pode imaginar a delícia e a doçura do sabor, e a simpatia em seu coração aumentou um pouco, mas a vigilância mais básica ainda está lá. Ela moveu seu corpo, sentindo que quase havia dominado sua condição física atual. O elfo tratou seu ferimento meticulosamente, amarrou cuidadosamente as bandagens em seu corpo e amarrou um laço. Na verdade, os ferimentos gerais estão quase curados, mas provavelmente dói muito entrar no estado animal por muito tempo, então causou uma dor severa como cheque especial. O sangue fervente voltou a se acalmar neste momento. Sua capacidade de recuperação física é muito forte, e você parece ser um grande caçador. O elfo na frente dele sentou-se ereto com um sorriso, e havia flutuações suaves e superficiais de éter em seu corpo, assim como a superfície da água limpa, fazendo as pessoas se sentirem muito confortáveis quando abordadas. Ela disse: vim aqui para encontrar a glória perdida da família Iris. Família Iris. As pupilas de Jizishu encolheram, aquela família élfica conhecida como a mais antiga e sagrada. Já não está em declínio? Dizem que ninguém vê um membro da família Iris há centenas de anos. Agora saia novamente, procurando pela glória perdida. Jizishu adivinhou: é para encontrar a bruxa com quem você fez um acordo. Sim, Doris assentiu solenemente, ela é uma das 4 bruxas originais. Ela é o mistério mais antigo. Ninguém viu seu verdadeiro rosto. Dizem que ela dorme em um sonho coberto de geada, neve e geada, apenas a imponente árvore gigante transformada de íris brancas e antigos cadáveres de dragões. Seu nome é Prata. Nota: de acordo com o folclore alemão, a véspera de 1º de maio de cada ano é chamada de Noite de Oapges, que significa Carnaval da Sabedoria. Para se reunir com o diabo e outras criaturas mágicas, bruxas de todo o mundo vão montar em vassouras, pás de fogo, cabras, cães, etc. para participar do evento das bruxas. Apenas o nome é usado aqui, por favor, Baidu para detalhes. Fim do capítulo. Capítulo 38. Prata. Jizishu repetiu involuntariamente. Como uma caçadora experiente que está no mundo de pessoas extraordinárias há muito tempo, ela certamente conhece essa lenda. No reino antigo, antes que gigantes, elfos e dragões antigos nascessem, havia apenas 4 bruxas extremamente poderosas no mundo ainda caótico. As 4 bruxas originais. Prata é responsável pela neve, Vida é responsável pelo fogo, Vapuges é responsável pela noite e Frexinos é responsável pelas árvores. Elas separaram a fronteira entre sonhos e realidade e construíram um alto muro de névoa que cercava todo o Aesir, protegendo as pessoas dentro do muro da infestação de bestas dos sonhos. Mas elas são poderosas demais, até mesmo poderosas o suficiente para serem assustadoras. As criaturas que costumavam se agarrar a elas quando eram fracas, depois de terem a sorte de ganhar o poder de abrir os olhos, ficaram com medo de ver uma parte delas e fugiram de suas asas uma após a outra. Quando o reino dos elfos desaparece, as bruxas que estão cada vez mais alienadas gradualmente adormecem em sonhos, e as crenças das pessoas também mudam. Por exemplo, a Igreja da Peste, que acredita na névoa do Muro Alto, removeu as bruxas originais de sua fé. Sua doutrina atual acredita que a causa da névoa no Muro Alto não tem nada a ver com bruxas.
É a coisa antiga real, o oráculo e a punição divina que existiam antes do nascimento da bruxa. Até mesmo os candidatos a nomeações da noite de Vapuges há muito se desviaram de suas intenções originais e se transformaram em uma organização pura dominada por elfos e bruxas que fornece principalmente proteção para criaturas extra-humanas. Assim como a Igreja da Verdade é para os estudiosos, a Torre dos Mistérios é para os cavaleiros. Portanto, Jizishu ficou muito surpreso que o elfo na frente dele estivesse realmente procurando pela bruxa original. Ela franziu a testa, porque aqui, no Jin é uma cidade completamente desenvolvida, e a rede de monitoramento de éter da Sociedade da Verdade basicamente atingiu a cobertura total. É impossível que haja sonhos suficientes para acomodar a bruxa original. A maior lacuna de sonho agora deve ser o sonho onde a besta do sonho que está prestes a nascer por causa do ovo do espelho mágico está localizada. Mas não poderia ser o sonho de uma bruxa. Para sair do sonho, a bruxa primordial só precisa de um pensamento, e o ovo do espelho mágico é completamente supérfluo. Oh, Doris mostrou uma expressão angustiada. Eu não sei, foi o que o sábio previu. A instrução que ela recebeu foi que a grande senhora Baen que controla Frost Snow estará aqui em Nujin. Uma cidade de ferro lança sonhos para aqueles que são favorecidos pelas estrelas. Ela esticou o dedo e acenou com a cabeça. Sabe, esses poemas proféticos são sempre vagos, e eu não sei de que bobagem eles estão falando. Jizishu não pôde deixar de concordar, de fato. Ela levantou a colcha, sentou-se na beirada da cama e esticou um pouco os músculos. Então, por quanto tempo você planeja ficar aqui? Um lugar como Nujin, onde peixes e dragões são misturados, não é seguro para elfos. E você deve ser capaz de sentir isso, a situação anormal aqui agora. Jizishu sussurrou, apontando para fora. Doris se levantou e disse com um sorriso, você quer dizer a chuva forte. Está tudo bem, eu tenho uma alta tolerância a ambientes hostis, então não é problema algum. Jizishu disse com uma expressão complexa, não é. Ela não sabia o que dizer por um tempo. Por causa da particularidade do ovo do espelho mágico, o poderoso poder mágico de seduzir o coração das pessoas e a capacidade de criar uma poderosa besta dos sonhos em condições especiais. É muito, muito perigoso e convidativo de assistir. Portanto, o segredo antes do incidente é necessário, caso contrário a situação ficará ainda mais fora de controle. Nu havia fechado as passagens externas alguns dias atrás e proibido veículos e pessoal estrangeiros de entrar devido ao clima anormal. O elfo na frente dele deve ter entrado antes de chover, e é compreensível que ele não entendesse a situação. Mas como um elfo que veio procurar o que ele acreditava pode ser persuadido a sair tão facilmente? Jizishu só conseguiu lembrá-lo o mais seriamente possível. Resumindo, é melhor não sair esses dias. A situação atual é muito perigosa. Sim. Doris assentiu, então riu e disse, obviamente você parece estar em uma situação muito mais perigosa do que eu, então por que você está aqui para me persuadir? Jizishu estendeu a mão e se tocou enquanto os brincos vermelhos em forma de diamante, olhos cinza-ferro cheios de determinação, acariciavam seu peito e diziam, porque eu sou um caçador, eu olho para o abismo e o transformo em um abismo. Em todas as noites quando a fogueira é acesa, para o bem é meu dever caçar as feras para que elas possam dormir em paz. A força de um caçador nunca é para sua própria força. Quanto mais você luta, mais você vagueia entre a vida e a morte. Mas ela pode entender o que o dono da livraria lhe deu. O poder de controlar o sangue daquela fera louca lhe ensinou humildade. Uma vontade de aço adota de uma fé inabalável. Ela não tem mais a menor confusão. Seguir os passos do Senhor. Lin será seu único desejo no futuro. Doris ficou um pouco surpresa, então sorriu e disse suavemente, você me deixou ver seus ancestrais, este é o significado da existência dos caçadores, desde os tempos antigos até o presente. Jizishu vagamente sentiu que o tom desta frase não estava certo, e sua expressão mudou ligeiramente. Doris cheirou o ar de repente e franziu a testa. Oh não, minha sopa. Jizishu se virou e brincou com a panela e a pá,
parecendo um elfo como uma senhora recém-casada, mas sentiu que era sua própria ilusão. Ela estava realmente cansada. O ar está cheio do aroma levemente queimado de caldo de osso, especiarias e pedaços de carne cozida misturados para formar um sinal de dar água na boca. Doris veio com uma grande tigela de sopa quente e espessa e colocou-a sobre a mesa, tirou o avental e disse com um sorriso: "Venha e experimente, a sopa de carne de cachorro fresca e deliciosa especialmente preparada para pacientes." Sob seu avental há um manto branco muito estilo elfo, que a faz parecer sagrada e elegante, e seu peito largo simboliza a benevolência dos elfos. Se ela adicionasse uma guirlanda, ela poderia fazer esta humilde casa alugada parecer uma floresta cheia de pássaros e flores. Mas, carne de cachorro? Embora os elfos não sejam vegetarianos, os caçadores da floresta não estão brincando, mas carne de cachorro é um pouco exagerada. Jizishu caminhou até se sentar com alguma hesitação, encheu uma tigela com uma colher, tomou um gole, seus olhos brilharam e elogiou: "É muito delicioso." Doris apoiou o queixo, sorriu e disse: "Estou muito confiante em minhas habilidades culinárias, e os ingredientes são muito frescos, e acabaram de ser entregues na minha porta. Mas tendo dito isso, já que você é um caçador local de Nujin, você deve saber muito sobre este lugar. Já que não é conveniente sair durante este período de tempo, como recompensa, espero que você possa me dar algumas pistas." Jizishu já havia terminado de beber uma tigela neste momento, assentiu e disse: "Este é o melhor. Mas para ser honesto, minha situação atual é realmente muito perigosa, e eu posso não ser capaz de lhe fornecer muita ajuda." Ela fez uma pausa e disse: "No entanto, quando a chuva parar, você pode ir à livraria na 23rd Street e perguntar ao dono de lá, talvez ele possa lhe dar a resposta que você quer." Doris piscou os olhos e disse: "Isso é de novo." Jizishu respeitou do fundo do seu coração: "Ele é a pessoa a quem eu juro lealdade, e ele é um grande homem que espalhou o evangelho para o mundo. Embora eu não tenha conseguido vê-lo até agora, sua onisciência é comparável a um deus." Fim do capítulo. Capítulo 39. Sua onisciência é como um deus. Ouvindo as palavras de Jizishu, Talhuzi tinha uma dúvida profunda em seus olhos, mas rapidamente a disfarçou. Ela mexeu delicadamente o caldo na tigela e sorriu calmamente: "Parece uma pessoa muito boa, mas... para melhor integrar-se à vida humana, estudei recentemente a lista de super-humanos da Sociedade da Verdade no ano passado. Parece que não há existência semelhante, talvez. Já que está na cidade de Nujin, deve ser registrado pela Sociedade da Verdade." Jizishu não ficou surpresa com a pergunta de Talhuzi. Afinal, apenas confiando em palavras unilaterais, é verdade que uma pessoa que acabou de se conhecer não pode acreditar que haja uma existência quase onisciente nesta cidade. O que ela acabou de dizer soa como: "Posso tirar um momento do seu tempo, senhor? Gostaria de poder lhe contar um pouco sobre nosso Pai e Salvador, senhor Lin. Isso está cheio do sopro da varinha mágica missionária. Especialmente a outra parte é uma espécie de vida longa com suas próprias crenças." Assim como o próprio Jizishu não conseguia acreditar que o sonho da bruxa original viria aqui. É muito normal que Doris não acredite na grandeza do Senhor Lin. Jizishu balançou a cabeça: "Eu entendo suas dúvidas, mas a Sociedade da Verdade também não é uma autoridade absoluta inquestionável, e eles não têm um Deus onisciente e onipotente em quem confiar, certo? Estou apenas afirmando os fatos aos meus olhos. O Senhor Lin é um verdadeiro eremita. Mesmo a rede de monitoramento da Sociedade da Verdade não consegue detectar sua existência, e fama não é o que ele busca." Ela mostrou um olhar de desejo: "Como eu disse agora, ele é um grande homem que espalhou o evangelho para o mundo. Quando estava pior do que agora, foi ele quem me deu direção e força no escuro para que eu pudesse derrotar aqueles inimigos e lançar a vingança." Doris olhou para sua expressão firme e disse: "Parece que você tem uma crença firme, assim como acreditamos na senhora Bain, e você nunca desistiu de refazer o acordo da noite de Wapugese por milhares de anos. Ele me deu tudo o que tenho agora.
Jizishu sorriu, levantou-se e removeu a bandagem em seu braço. Com um farfalhar, as bandagens brancas caíram no chão em círculos. A pele pálida por baixo quase não tem manchas, e os braços esguios e graciosos estão intactos, sem nenhuma cicatriz visível. Talhuzi tratou seus ferimentos com suas próprias mãos, então ela naturalmente sabia da gravidade desses ferimentos, assim como uma pessoa comum sendo pisoteada por vários elefantes continuamente. O mais importante é que esses ferimentos são causados pelo éter, e a resiliência do corpo físico será reduzida em grande medida. Mas agora, faz apenas 10 minutos que Jizishu acordou, e não há nenhum único ferimento restante. Este é o poder do sangue da besta dos sonhos levado ao extremo. Quando a consciência de Jizishuan retornou ao corpo, sangue e alma, essas duas moedas da vida começaram a circular, e o corpo foi completamente curado durante o processo metabólico de alta velocidade. Ela cerrou os punhos com força, e o poder explosivo foi contido no sangue animal fluindo sob este corpo humano. Os olhos de Talhuzi mudaram ligeiramente, então ela tomou um gole da sopa com uma colher e disse: "Eu acredito um pouco, senhor. Lin, o dono da livraria que você mencionou, parece ser realmente notável." Ela podia sentir o sangue animal ativo, e parecia um lobo pronto para rosnar e despedaçar as pessoas com suas garras afiadas na frente dela. Os olhos escarlates estão observando a presa, e o sangue fervente exala um hálito perigoso. Jizishu soltou o punho, desamarrou as bandagens restantes em seu corpo e disse: "Claro que é incrível. Ele é a pessoa de alto escalão mais gentil e gentil que já vi. Este presente generoso é apenas um presente casual dele." Doris sorriu e disse: "Ok, quando a chuva parar, definitivamente voltarei e visitarei o dono da livraria que você mencionou e pedirei conselhos humildemente, esperando que ele possa responder às minhas perguntas." Jizishu disse alegremente: "Acredito que você obterá a resposta mais satisfatória." "Espero que sim." Doris franziu os lábios e sorriu. "Quais são seus planos a seguir?" "Continuar a lutar contra seus inimigos." Jizishu assentiu e disse: "Notificarei meus subordinados para virem e responderem, mas levará um pouco de tempo para entender a situação, então provavelmente ficarei por mais 1 ou 2 dias, desculpe pelo inconveniente." Doris guardou a tigela e a colher e disse: "Está tudo bem." Ela apontou para o único compartimento no quarto novamente e disse com um sorriso: "O banheiro já colocou água quente, tome um banho e relaxe, e você deve trocar de roupa. As roupas que Jizishu está vestindo agora não são dele, deveria ser um robe branco solto que Talhuzi ajudou a vestir. Mas como ele usou muita força quando acordou, o sangue vazou por baixo do curativo e manchou suas roupas novamente. Acho que Doris também tem essa parte em mente, então preparei água quente. Este elfo é muito gentil." Enquanto agradecia a Jizishu, ele entrou no banheiro, sem esquecer de trazer sua lâmina de cajado. Doris cantarolou e levou a tigela e a colher para a pia ao lado dela, abriu a torneira para drenar a água, olhou para o reflexo na água e mostrou um sorriso frio. Ela esticou os dedos sobre a água. Exceto pelas 4 bruxas originais, ninguém pode ser chamado de onisciente. Este mundo nunca faltou mentirosos capazes, mas se a habilidade for muito fraca, não culpe os convidados que estavam cheios de expectativas, mas falharam. ... Do lado de fora da porta, o corpo de pelos longos que foi pregado na parede pelas flechas entrelaçadas com éter pertencia a um caçador. Ele balançou e finalmente se transformou em coca e finalmente desapareceu. Do outro lado do depósito de lixo, estava uma cabeça de cachorro feroz. É isso para aquela tigela de caldo de cachorro fresco e delicioso. ... A pessoa enviada para acompanhar não tem notícias. Sim, Stalker, Bak, um caçador de nível anormal, foi confirmado como desaparecido. Harris franziu a testa, sentindo que a senhora mais velha da família G era realmente difícil de lidar. Onde você perdeu as notícias? O que as pessoas da seita vermelha disseram? Não sei. Boom! Harris bateu o punho na mesa e perdeu o comportamento.
Suas profundas dobras nasolabiais o faziam parecer particularmente sinistro, como um velho leão coxo que se recusou a desistir do trono. Ele quase rosnou. Não, você sabe o que isso significa. O subordinado disse trêmulo. Os rastros foram completamente apagados, e nem mesmo a identificação de rastros de feitiços pode ser feita. Então. Harris respirou fundo e disse friamente, então continue a me procurar, não importa quantas pessoas moram, encontre-a para mim. Sim. E onde está Charles? Como está a situação? Já totalmente acordado, YUAI preservou seu corpo muito bem, e Murphy, a oração, do culto vermelho, o ressuscitou e preencheu a vontade de que precisamos. Finalmente, houve algumas boas notícias, e os olhos de Harris piscaram friamente, e ele disse, Charles, de acordo com as informações deixadas pelo rato, Ryan, ele é o discípulo favorito de Wilde, e foi por isso que YUAI o matou. Razão. Não sei, o que ele faria quando seu discípulo voltasse do inferno e quisesse matá-lo. Espero que ele possa fornecer a energia necessária para a eclosão do ovo do espelho mágico. Fim do capítulo. Capítulo 40. Wilde já teve 2 discípulos. Quando ele ainda era um bruxo negro comum de nível de pânico e não tinha o título de Homem Sem Rosto com Escamas Negras. Por depender da linguagem como fonte de poder, bruxos negros selvagens são muito raros, e quase todos os bruxos negros têm seus próprios professores. A linguagem deve ser transmitida por meio da comunicação, e a precisão da pronúncia da linguagem determina a probabilidade de ressonância do éter, determinando assim o poder dos feitiços, o que significa que a herança dos bruxos negros deve realizar muita comunicação. Se não houver um professor responsável para ensinar cara a cara, o bruxo negro fazão que sai no final só pode lançar alguns feitiços fracos, como escorregar as solas dos pés, e apagar as velas. Quem imaginaria que as verdadeiras cores dessas coisas acabaram sendo Corrosion Mire e o Indie Realm Binding Lock? Ao mesmo tempo, em comparação com as palavras e impressões bem escondidas dos magos brancos, a linguagem do mago negro pode ser considerada a menos difícil de aprender entre as extraordinárias, e só precisa ser pronunciada. Esta também é uma razão importante pela qual há tantos magos das trevas no fundo, mas eles são tão insuportáveis. Não é de se admirar que eles tenham tão pouco dinheiro que foram bloqueados pela Igreja do Domo. Aqueles magos das trevas que nem mesmo têm uma classificação, mas estão fazendo trabalho de consequências para várias forças, são realmente pegos. Mas também por causa do mecanismo herdado pelo mago negro, a relação entre mestres e aprendizes normais e confiáveis será muito próxima, e eles confiam mais uns nos outros do que em parentes. Naturalmente, Wilde também tinha seus professores. Um dos 3 magos negros de nível divino na lista de classificação da Truth Society, The Oldest World Spirit King, Dark Emperor, Dragon Whisperer, e, Descendant of Giants, Slater Augustus. Este lendário bruxo das trevas, que pode ser chamado de fóssil vivo da história dos bruxos das trevas, ensinou inúmeros discípulos em sua vida. Mas o que se sabe é que os bruxos das trevas que saíram de suas mãos eventualmente se tornaram famosos e poderosos. Wilde sempre sentiu o quão sortudo ele era por ser um discípulo de um homem tão grande como um homem pequeno sem histórico. Seu último trabalho de formatura foi a gárgula que foi dada a Lindie. Ele ainda se lembrava de ter caminhado até o velho bruxo cheio de entusiasmo e entregue seu trabalho final. Corpo enorme e magro de Augustus quase se fundiu com seu trono. O trono é o último território do reino dos gigantes, e ele não pode deixar sua terra natal e país. O velho bruxo estendeu a mão e pegou a gárgula. Depois de olhar para ela por um tempo, ele mostrou um sorriso gentil e satisfeito, e disse significativamente: o destino fez uma escolha. De agora em diante, você se formou, meu discípulo. O jovem Wilde não pensou sobre essa frase, mas continuou perguntando a avaliação do professor sobre seu trabalho. Depois de receber uma avaliação tão alta como uma obra-prima quase perfeita, Wilde ficou tão animado que não conseguiu dormir por 3 dias.
Depois de exercer a etiqueta necessária, ele completou a cerimônia de formatura com satisfação. As palavras irrelevantes anteriores foram naturalmente esquecidas. Não foi até seu estudo recente de rituais de devoradores de cadáveres que o levou a uma erupção de inspiração que ele sonhou novamente com as palavras do velho mago em seu sono um dia. Talvez o professor já tenha visto o destino. Vou obter a orientação do Senhor Lin e dar a ele a gárgula como um presente. Esta é a resposta que realmente dei, e o professor está muito satisfeito com ela. Wilde se levantou resmungando, olhou fixamente para os papéis espalhados cheios de notas na mesa, então de repente pegou um dos rascunhos e disse em voz baixa: "Deixe queimar, chame." As chamas surgiram do nada, e as línguas de fogo devoraram o papel pouco a pouco. Nesta sala escura, uma mariposa é atraída, mas pega fogo. Wilde observou pensativamente enquanto o papel se enrolava, encolhia e queimava, e a mariposa junto com ele finalmente se transformava em cinzas e caía no chão. Seus dois antigos discípulos também tinham um relacionamento próximo com ele, como pai e filho. No dia em que Wilde se formou oficialmente com seu professor, ele retornou ao orfanato onde morava quando era jovem e levou embora uma criança que era mais parecida com ele, que estava silenciosamente sozinha no canto. Esse garoto se chama Charles. Também seu primeiro discípulo. Mas infelizmente, talvez porque Wilde fosse muito parcial com Charles, ele perdeu a vigilância que um bruxo das trevas deveria ter. Isso acabou levando à sua morte nas mãos de um dos inimigos de Wilde. Embora Wilde mais tarde tenha vingado seus discípulos, ele não encontrou o corpo e a alma de Charles. Sem esses dois, mesmo que ele quisesse encontrar Augustus para reviver seu discípulo, seria impossível. Nas profundezas do coração de Wilde, que ele não estava disposto a revelar aos outros, havia até uma fraca esperança de que, talvez Charles não tenha morrido, mas apenas escapado. Pensando nisso agora, é mais como adotar uma criança do que acolher um discípulo. Eu me preocupo demais o dia todo. Wilde afastou as cinzas, suspirou e acendeu a lamparina de querosene. Não sei o que eu estava pensando naquela hora. Toque, toque. De repente, houve uma batida na porta. Os movimentos de Wilde pararam, e ele de repente estreitou os olhos e olhou para cima, e imediatamente lançou a técnica de detecção. Este é o porão da casa. E a direção de onde veio o som da batida foi a entrada principal no primeiro andar da casa. Sua casa em Nujin é sua fortaleza secreta mais segura, e ninguém nunca soube disso até agora. Mesmo depois da traição de Yi, a casa de Wilde nunca foi exposta. Porque as únicas pessoas que conhecem este lugar são ele mesmo e Charles. O éter delineia a pessoa que chega à porta. Wilde mal conseguia controlar sua expressão facial, ele abriu os olhos ligeiramente, mostrando uma expressão de descrença. Como isso é possível? Professor, sou eu, estou de volta. A pessoa na porta chamou fracamente, eu sou Charles, você está aí? Aspas. Wilde se afastou da mesa, até mesmo derrubando a cadeira por causa do movimento excessivo. Ele subiu as escadas do porão, o som da chuva e do vento lá fora nunca parava, e Charles gritou na porta, professor, já faz 3 anos. Sinto sua falta o tempo todo, você deveria saber, Fred, o mago das trevas queria me matar para se vingar de você, mas eu não morri, ele me jogou na fenda do sonho, mas não fundo. Lembrei-me do Guia dos Sonhos, que você leu para mim antes, meu livro de iluminação, isso salvou minha vida. É por isso que posso voltar para você agora. Ele estava ofegante, parecia extremamente cansado, e sua voz ficou cada vez mais baixa, você não está aí. Então eu vou esperar por você aqui, assim como naquela vez no orfanato, você virá até mim. Wilde abriu a porta, e do lado de fora da porta meio caído no chão estava exatamente o jovem discípulo em sua impressão, apenas coberto de hematomas e inconsciente. Seu éter cobriu um raio de 1 quilômetro ao redor dele, mas não há nada de incomum nisso. Havia um olhar complicado no rosto terrivelmente frio de Wilde. Charles, bem-vindo de volta. Fim do capítulo.